Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Estive aí ausente vários dias, né? Peguei uma gripe, uma sinusite, questão da parte respiratória, vocês sabem, minha vulnerabilidade. Fiquei sem voz, acho que uns 10 dias praticamente. Bem complicado. E acabei indo para Santo André e ficar lá com as minhas irmãs, né? Fiquei na casa de uma irmã, da minha irmã mais nova, Márcia. E aí ela me cuida, né? É tão bonitinha. E então, ainda tô com essa tosse meio alérgica e tô aqui com a aguinha para ver se não me. Peraí, gente. Eu fico tossindo aqui o tempo todo. Mas percebo que tô num processo, né? Na verdade, todo mundo tá nesse processo de transmutação, de liberação de conteúdos lá do fundo do baú, né? E aconteceu aí umas situações que me trouxeram à tona conteúdos lá do passado, bem da infância, foi bem interessante, mas é muito profundo e aí isso, né, as energias mais densas têm que sair em forma física, né, e a produção de muco tem também o compromisso de fazer isso, né. Então, é isso que está acontecendo e eu acabei realmente não conseguindo fazer nada, né. E aí agora eu selecionei aqui um texto da página que vocês sabem que eu gosto, né? A Galactic Conscience 5D. E para o coletivo Ascension Light Worker, vamos lá. Eu vou fazer a leitura, depois a gente conversa mais um pouquinho. O retorno à verdade soberana. O despertar da semente ascendente. A alma não ama, é o próprio amor. Não existe, é a própria existência. Ela não sabe que é o próprio conhecimento. Quando você viaja na velocidade da consciência, só existe o eterno agora. À medida que libertas a marca energética da velha realidade, o espaço que ela ocupou não pode permanecer vazio. Cada vazio é naturalmente preenchido com uma nova frequência. À medida que conscientemente libertas o medo, a limitação e a separação, crias espaço para que energias vibracionais mais elevadas ancorem dentro de ti. É a partir deste elevado estado de consciência que começa o seu verdadeiro poder de criar e manifestar conscientemente alinhado com a nova Terra. Muitas sementes das estrelas acharam difícil expressar a sua verdade neste mundo porque carregam restos energéticos profundos de perseguição, rejeição e injustiça coletiva de trauma. Dentro de suas células de memória permanecem ecos de vidas silenciadas, julgadas ou punidas por viverem autenticamente, bem como a marca coletiva associada ao falso julgamento e sofrimento da consciência de Cristo. Estas feridas antigas estão agora a subir à superfície para serem reconhecidas, curadas e finalmente libertadas. A mensagem para todas as sementes das estrelas durante esta ascensão global é que não serão punidos por falarem a vossa verdade soberana. Você está seguro para se expressar do coração e da alma. As estruturas energéticas que outrora controladas através do medo e da supressão estão rapidamente se dissolvendo. Aqueles que percorrem o caminho de ascensão, na verdade, já não são governados pelas densas frequências coletivas que um dia procuraram manipular e diminuir a consciência humana.
O discernimento continua a ser essencial, mas o seu maior guia é a sua própria intuição fortalecedora e a sua conexão de aprofundamento com o seu eu superior. Manter uma ligação consciente com a Source Light está a tornar-se essencial à medida que a humanidade continua a transitar para estados mais altos de consciência. Esta conexão divina fortalece a sua capacidade de criar, manifestar e viver em harmonia com as frequências da nova Terra. Muitas sementes das estrelas estão agora a libertar o antigo modelo de injustiça que distorceu seu plano autêntico e suprimiu aspectos da sua verdadeira natureza espiritual. À medida que estas distorções se dissolvem, os presentes de alma adormecidos estão a despertar, a consciência superior está a expandir-se e muitos estão a voltar totalmente online. A glândula pineal, muitas vezes chamada de porta de ascensão, continua a ser ativada à medida que a consciência aumenta. Esta pequena glândula em forma de pinheiro, localizada no interior do cérebro, está ligada a uma percepção superior e a uma consciência expandida. Tem sido fortemente alvo de influências ambientais e sociais devido à sua ligação com a intuição e maior perspicácia do reino. À medida que este centro desperta, muitos experimentam discernimento elevado, maior conhecimento interior e uma maior capacidade de sentir a verdade além das aparências. Em vez de aceitar tudo pelo valor facial, a mente desperta naturalmente começa a reconhecer inconsistências sutis, motivos ocultos e camadas mais profundas da realidade. A verdade, acima de tudo, é que você não precisa ser compreendido, você só precisa ser autêntico. Você não carrega mais o peso energético do velho mundo e da nova, ou melhor, e da velha energia. Seu verdadeiro eu caminha em paz, integridade e verdade. À medida que a consciência continua a crescer, estás a reclamar o teu direito divino de nascença, a tua liberdade soberana e a expressão ilimitada da tua alma autêntica, em serviço de ascensão amoroso e dedicado por Ascension Light Workers. Ou seja, né, é um grupo de trabalhadores para a ascensão, trabalhadores da luz para a ascensão. Gente, sempre cai na minha mão, né, os textos que falam comigo. Vivi uma situação em que voltei lá para trás e uma situação que se conecta com o meu passado, né, com a minha vida passada no campo de concentração. A ferida da humilhação, uma coisa que eu já pensei que estava resolvida, né? Mas não. Eu fui. É aquilo, né? Na casca de cebola a gente vai tirando as que estão mais externas até chegar lá no fundo. E vivi uma situação em que eu me sobrecarreguei demais e uma situação que eu não quero, né, expor aqui assim com tantos detalhes, mas assim, em que eu me senti bastante incompreendida diante das dificuldades que eu tenho como sequelas da minha falta de tratamento na minha tiroidite de Hashimoto dos 5 aos 12 anos de idade. Eu tenho várias sequelas, né? Uma delas é a questão do não guardar caminhos, né? E foi numa situação dessa que aconteceu. Uma situação em que eu me senti muito incompreendida e na hora eu voltei lá para trás e vi o quanto a humilhação que eu vivia nesse período de 7 anos, dos 5 aos 12 anos, né? Tendo ficado com 12 anos ainda com o tamanho que eu tinha com 5 anos. Então eu sofria o que hoje tem uma palavra que é o bullying, né? Muito bullying, muito bullying. Olha a Nanzinha,
O pré-primário é de manhã, coisas do tipo assim, né? Que eu falo que eu compensava através de ser a primeira da classe, de ganhar medalha, aquela coisa toda. É por onde eu me sentia reconhecida, né? Que graças a Deus a minha parte intelectual não foi afetada, poderia ter sido, mas tive outras sequelas que têm a ver com a questão neurológica, inclusive, né? Mas o importante é que eu voltei lá para trás e reconheci que tem sim ainda uma ferida que eu preciso trabalhar. E interessante que muitos anos que eu não vejo televisão, né? Muitos anos porque eu não vejo nada na TV aberta, já isso há muito, sei lá, 20 anos, que eu não vejo nada em TV aberta. E lá na clínica eu acabei que mal via televisão assim, Netflix, essas coisas, e vi um pouco, mas muito pouco, muito pouco. Ficava mais vendo minhas coisas pelo celular mesmo. Aqui, nessa minha casa nova, eu tenho, né, aqueles canais todos, e minhas filhas acabaram instalando para mim e tal, meu genro. Então eu tô com uma série de possibilidades de assistir. Como eu falo sempre para vocês, amo documentários, né? E tem aparecido para mim, obviamente, quanto mais você entra nesse tema, mais vai aparecendo. Isso já estava acontecendo antes de acontecer essa situação em que eu reconheci a ferida da humilhação. É, de eu estar assistindo documentários relacionados à Segunda Guerra, aos campos de concentração, a Auschwitz, a Bergen-Belsen, a Dachau e uh, Auschwitz-Birkenau, né? Então fui vendo várias histórias, o processo, o julgamento de Nuremberg, que aliás meu pai falava muito disso, tinha um livro grande, o processo, o julgamento, o processo de Nuremberg, uma coisa assim. E acabei entrando bastante nesse tema. E o interessante é que eu já entrei antes de acontecer essa situação, como eu disse, de reconhecer essa ferida da humilhação, mas que casa muito com tudo que os judeus viveram nos campos de concentração, campos de extermínio. Não é o quanto a sua condição humana foi degradada antes até de morrerem, né? Ou nas câmaras de gás, ou por fome, por tifo, por desinteria, todas as doenças que vinham como consequência da subnutrição e das más condições de higiene, etc. Né? Tenho visto vários documentários com sobreviventes, inclusive vi o documentário da Nanette Blitz Koenig, que eu fui a uma palestra dela, conheci pessoalmente, né? Obviamente não falei nada, mas estive pessoalmente com ela e fiz até um comentário num vídeo, não sei se estava no outro canal, né? Mas eu não, eu acho que eu não reproduzi aqui nesse canal. Mas assim, então vendo vários depoimentos, né, de pessoas sobreviventes, a forma como eles pensaram para poder sobreviver, muito interessante, muitos os entrevistadores perguntavam, você conseguiu perdoar as pessoas que fizeram tudo isso, né, com os judeus que provocaram esse holocausto, etc. E muitos dizem, perdoar jamais, perdoar jamais. Mas, né, eu fui vendo também os descendentes de todos os participantes lá do Holocausto, as famílias, né, que não tem a ver, os filhos, netos, etc. Também assisti ontem, bastante interessante. E um dos entrevistados, sobreviventes, ele disse, perdoar jamais.
mas eu sei que os familiares, os descendentes, não têm culpa do que os seus antepassados fizeram, né? É uma situação bastante delicada, porque na verdade existe uma culpa coletiva, né? Só pela questão de ser alemã, né? E pela cidadania alemã, por tudo que aconteceu, tendo, né, tido origem e os piores, as piores situações que foram acontecendo por lá. E achei interessante, né? É algo que é difícil de desculpar, vendo mais profundamente esses documentários, as formas de degradação do ser humano, as formas de humilhação, né? E pensar como eu tenho esse compromisso de limpeza de karmas e de feridas da mônada, o quanto eu acabei entrando em contato com isso sem saber, né? Comecei a ver esses documentários, como fazia muito tempo que eu não via nada, 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 nada. A diferença é que hoje eu não estou envolvida emocionalmente. Então eu consigo analisar esses documentários de uma forma bastante racional, o que é interessantíssimo, porque antes eu trazia para mim e eu sofria demais e eu chorava demais e depois eu ficava pensando naquilo e agora não, porque eu não tenho mais a conexão emocional com aquilo que me aconteceu, entre aspas, né? Porque essa ferida da humilhação veio, mais rapidamente eu consegui identificar e trabalhar em mim. Isso que significa a necessidade da gente se colocar no nosso verdadeiro lugar, em especial, né? Sabendo de tanta coisa como nós sabemos hoje, nós trabalhadores da luz, nós sementes estelares, e que estamos aqui para isso mesmo, para dar um exemplo, para ser diferente das outras pessoas. Isso tem um custo grande, mas uma das minhas crises aí após essa situação, eu disse, estou cansada de não ser compreendida. Eu acho que é uma fala que provavelmente os trabalhadores da luz têm, os sementes estelares têm, né? As sementes estelares têm. E, e é isso, né? Então a gente bota para fora, elimina, você vê que veio toda essa produção de muco que ainda tá aqui, são 15 dias da situação e ainda tá aqui. E recuperei a minha voz agora tem 4 dias mais ou menos, né? A voz totalmente fanha, sem conseguir falar direito, sem tossir e etc, né? Vocês já sabem a minha vulnerabilidade. Mas eu achei bastante interessante, porque talvez seja, se não é a última, é uma das últimas feridas que eu tenho para limpar e que de verdade eu não tomava muito contato com isso. Eu tomava contato com o abandono, com a rejeição, mas a humilhação tá lá atrás, não é? Tá lá atrás, no campo de concentração. E talvez em todas as outras vidas onde realmente nós, trabalhadores da luz, fomos perseguidos, queimados, julgados, né? Jogados na fogueira, enforcados, guilhotinados, etc. Assim vai. Então eu achava muito mais isso, ou figura, ou melhor, a. Ai meu Deus, fugiu. O trauma da traição, né? As feridas, né? Emocionais, a traição no sentido de, né? De todas as situações de perseguição, né? Muitas vezes fazendo você ir por um caminho que era justamente o caminho que eles queriam para te pegar, né? E então tudo isso muito voltando à tona nesse momento e me trazendo uma consciência incrível do quanto isso ainda me pegava. Eu acho legal conversar com vocês, aí eu pego esse texto e vejo, né, falando justamente que a gente tem que expressar o nosso eu verdadeiro, o nosso melhor e não nos colocarmos mais numa condição de inferioridade, de nem inferioridade nem superioridade, mas sermos exatamente quem nós somos verdadeiramente.
e não nos deixar influenciar por outras opiniões contrárias, sejam projeções, sejam o que for, né, das pessoas que estão ao nosso redor e que a gente, por ter esse feeling tão afiado, vamos dizer assim, né, a gente consegue sentir o que está por trás, né? E ficou claro para mim, muito claro. E ok, né? Vamos lá, a gente dá o limite e vamos seguindo, entendendo que tudo isso faz parte, né? Foi um elemento catalisador para que esse conteúdo viesse à tona e legal, vamos lá trabalhar isso e nos recuperar para que não sobre nada dessa energia densa, para que quanto mais a gente vá transmutando isso, a gente consiga subir o nosso padrão energético. Certo, gente? Em resumo, contei minha história aqui, porque na verdade é isso que está sendo falado aqui no texto, né? Para que a gente expresse a nossa essência soberana, a gente tem que sair das feridas, dos nossos complexos, não é? Segundo Jung, e nos libertar de toda essa energia densa para que somente a luz possa brilhar, certo? É isso, meu relato para vocês vão, né, raciocinando aí e a gente conversa no próximo vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!